Fala, pitaqueiros! Sejam bem-vindos a mais um episódio Pitaco de Trânsito, onde eu, Rodrigão, e eu, Crepaldi, sempre trazendo assuntos e convidados especialíssimos para você. E no episódio de hoje, pitaqueiro, nós vamos conversar com uma pessoa que está diariamente ligado às causas reais dos efeitos dos acidentes de trânsito. Nós temos a honra de receber aqui o Dr. James Canebley, médico ortopedista, perito. Ele faz toda a parte de traumatologia, é assim que fala, doutor? Exato. Ele ensina para nós tudo que o acidente, tudo que as lesões, tudo aquilo que a gente precisa desvendar para chegar em coisas interessantes. Mas não vou ficar falando mais aqui não, porque eu quero que ele conte isso para a gente. Dr. James, muito obrigado por aceitar participar, é uma honra te receber aqui. Muito obrigado, Crepaldi, Rodrigo, pelo convite. A gente já se conhece há um bom tempo e a gente conseguiu agendar o dia de hoje para conversar um pouquinho e falar um pouco sobre ortopedia, traumatologia, a parte de medicina regenerativa, que eu atuo bastante hoje, a parte de perícias, que de fato, através das perícias, a gente consegue desvendar muitas coisas. Por trás de um raio-x existe muita história e a gente consegue desvendar um caminho aí a ser seguido e auxiliar os advogados a criarem quesitos mais palpáveis e adequados para a avaliação de cada caso, né? Muito obrigado. Quando estava fazendo medicina, você entrou na faculdade, a ortopedia foi direto uma escolha ou isso apareceu durante o curso? Realmente a ortopedia não era a minha primeira escolha. Minha família, minha mãe era cabeleireira e meu pai agricultor, não tinha ninguém médico na família e eu acabei indo para a área da medicina mesmo porque tinha algo em mim que realmente despertou essa veia minha acadêmica médica e foi a melhor opção que eu fiz na minha vida. E a ortopedia não foi uma especialidade que me saltou aos olhos. Realmente ela foi saltar aos olhos na época do 5º ano. Quis fazer já cardiologia, ginecologia obstetrícia, a parte da pediatria, um momento foi legal, mas eu me encontrei bastante na área cirúrgica. E a ortopedia e traumatologia, de fato, é muito cirúrgica. Mas nos dias de hoje, a gente consegue não realizar tanta cirurgia para determinadas patologias. Então, a medicina, a ortopedia, ela se tornou minimamente invasiva, mas existe aquela ortopedia que é a traumatologia dos hospitais, que faz com que a gente tenha uma linha bem mais cirúrgica. Quando você trabalha vinculado a um hospital, é cirurgia todo dia praticamente. Então, e você sabe que o James é o meu doutor, né? Cada vez que eu vou lá, o negócio tá feio do meu lado, né? Na verdade... Tudo meio arrebentado, viu? Tá feio. Na verdade, eu sou doutor primeiro da mãe dele, né? E depois dele, né? E a mãe dele é super adorável, né, do Rodrigo? Meus pêsames de ter recebido ele. Eu tô feio, filho, tô feio. Tá melhorando, né, Rodrigão? Tem um monte de série na internet, mas tem uma que é de um perito, né, o Dexter. E ele consegue identificar, ele consegue respostas para algumas coisas que naturalmente a gente não conseguiria. Na perícia ortopédica propriamente dita, é possível a gente identificar, ou pelo menos chegar bem próximo do como que foi um sinistro de trânsito pelas lesões deixadas? Com certeza, Crepaldi. Quando a gente avalia um caso, tem a história. A pessoa estava atravessando a rua e ela sofreu um trauma direto na coxa. Quando que a gente tem um caso sugestivo de um trauma direto, as fraturas que se encontram no raio-x são muito características. Então, não tem como a gente ter outro tipo de característica da fratura numa radiografia condizente com um trauma direto. Por exemplo, quando que a gente tem um trauma direto em um osso, a gente normalmente tem as fraturas transversas.
Quando que um paciente tem normalmente uma fratura espiralada, esse trauma teve um componente rotacional. Quando foi uma fratura que o paciente caiu de altura, a gente tem uma característica de uma fratura cominuta, que é uma fratura que quebrou em vários pedaços. Então, a radiografia ela diz muito. O tipo de trauma normalmente é condizente com a radiografia. Uma lesão, um ferimento corto-contuso, um ferimento no antebraço, cortou com uma faca, alguma coisa do tipo, que a gente não usa raio-x, mas enfim, a gente consegue ter detalhes através que condizem com o acontecido. Então, realmente, a imagem de um raio-x ela diz muito para a gente. E a história tem que ser compatível com aquele raio-x, senão não bate. E é possível descobrir, por exemplo, se a pessoa que estava dentro do veículo usava ou não usava o cinto de segurança pelas lesões? Sim, é possível. Existem certos tipos de trauma que a pessoa, quando está com o cinto de segurança, realmente ela não se expõe tanto. Porém, se ela não estiver usando, com certeza a energia do trauma, o mecanismo é maior, com certeza. E quando a gente tem aqueles casos que acontece um capotamento, e aí a gente tem uma pessoa que estava dentro do veículo que é lançada para fora. Se a gente imaginasse numa situação que essa pessoa foi socorrida e aí ninguém sabe se ela foi socorrida de dentro do veículo ou se ela já foi achada fora do veículo, vamos supor que a gente não tem essa resposta. Existem fraturas, existem lesões típicas que te permitam identificar que essa pessoa foi arremessada num capotamento ou é mais difícil? Não, com certeza. Mas para uma pessoa, teoricamente, ser arremessada de dentro de um veículo, com certeza ela não estaria utilizando o cinto de segurança mesmo. Agora, é muito pouco provável num tipo de acidente nos dias de hoje, alguém tomar uma conduta de pegar aquela pessoa de uma maneira ao acaso. Hoje em dia, eu não sei, o mundo está estranho, né? As pessoas estão menos sensibilizadas, então parece que, o problema é dele, deixa ele lá, eu vou ligar, olha lá, eu vou ligar, eu já estou fazendo muito, parece. Então, o mundo está menos sensível ao próximo, mas dá para a gente conseguir identificar, sim, a pessoa quando ela supostamente foi lançada. Lógico, né, são mecanismos de trauma de alta energia, a gente tem múltiplas fraturas articulares, fraturas vertebrais, fraturas de arcos costais, fraturas de membro superior, membro inferior junto, e normalmente são pessoas que não têm uma evolução boa, normalmente elas não aguentam, elas morrem. Eu acho que, igual você falou, que as pessoas estão mais insensíveis, a gente vê isso mesmo, as pessoas pegando o celular ao invés de tentar ajudar, gravando, querendo postar em rede social. Você acha que isso se deve um pouco ao fato de as pessoas terem medo de se envolver com alguma coisa e depois acabar sobrando uma responsabilidade para elas? Eu acho que pode até ter um fator voltado para esse sentido, mas eu acho que é muito de criação. Eu acho que antigamente, eu falo porque eu estou com 44 anos, então minha mãe sempre me orientou olha, se alguém cair na rua ali, você vai pegar, você vai ajudar a pessoa, você vai ajudar a levantar. Hoje em dia tem pessoas caindo e o pessoal pula a pessoa que caiu e segue a vida dela. Então, eu acho que seria mais um quesito voltado aí para a parte de transmissão educacional dos pais para os filhos do que de qualquer outra coisa nesse sentido. Se porventura aconteceu um acidente, eu vou parar, independente, mas eu vou estar me envolvendo, tudo bem, o que eu estou fazendo de errado? Nada, eu estou ajudando. Então, acho que é mais essa falta de eu não me importar tanto com o próximo do que qualquer outra coisa, de verdade. Eu te perguntei porque eu de vez em quando dou umas viajadas, sabe? Eu gosto de uns casos meio loucos, assim, aí eu fico imaginando umas situações meio assim, no extremo, né? Certo. E aí eu fiquei imaginando, por exemplo, uma pessoa que teve uma queda de uma motocicleta e tá lá estirada no chão, e eu cheguei e vi a pessoa, mas a pessoa estava no meio da rua.
E aí eu quis ajudar e, peguei a pessoa e levei para calçada para tirar de um risco de Maior. atropelamento. E aí, depois essa pessoa pegou e entrou contra mim falando que as lesões dela foram causadas pelo meu movimento e não pela queda da motocicleta. Então, assim, ainda que seja um caso ao extremo, é possível se identificar uma lesão que foi causada pelo acidente e uma lesão que foi causada pela movimentação da vítima? Na verdade, quando a pessoa ela perde a consciência, a gente tem aí uma possibilidade de... quanto menos você mexer nela, melhor, com certeza. Mas acionando o pessoal do Corpo de Bombeiros, SAMU, resgate na rodovia, enfim, eu acho que é o melhor meio mesmo. Agora, quando que a pessoa retoma a consciência, aí a gente consegue tirar o algo, né? Poxa, tá mexendo os dedos, tá mexendo as mãos, tá sentindo dor em algum outro lugar? Não estou. Isso é um serviço muito médico, né? Muito do resgatista que está ali. Mas o ajudar, realmente, eu não acho que todos que estão ali ao redor devem fazer algo, retira dali, porque a gente pode causar lesões maiores mesmo. E é muito difícil. Isso pode acontecer? Opa, claro que pode. Mas eu não pensaria que lesões maiores poderiam ser trazidas. Às vezes a pessoa já tem uma lesão grave, mas claro, quanto menos o leigo mexer na pessoa, melhor. Quanto menos mexer, melhor, com certeza. Então aí, fiel, em vez de você carregar a pessoa, você vai lá e para 50 metros para frente, desse tamanho seu, abre os braços e aí ninguém atropela ele no chão. Não, se for eu, então fudeu, porque ninguém vai carregar. Ninguém vai arrastar. Vai ficar estirado lá no chão. Vai ficar lá, né? E aí é melhor sinalizar do que ir lá tirar a pessoa, né? Uma dúvida. Mito ou verdade, na hora do impacto do carro, é aconselhável tirar a mão do volante e o pé do freio para deixar o impacto ser menos nocivo a você? Com certeza é um algo inevitável você cerrar o punho e fazer uma força ali que você vai segurar a energia do trauma. Na minha opinião, segura firme, porque senão você vai bater a cabeça, você vai fazer um outro tipo de trauma muito mais grave. Mas a chance de você, num acidente de alta energia, ter fratura nos membros superiores, né, as fraturas também por movimento brusco de chicote, do cinto. ela existe. E quando a gente tem os nossos pés bem apoiados ali no assoalho, a gente faz fratura de tornozelo, de tíbia, de fêmur, faz fratura assim, bem significativa, bem impactante, né? Bem impactante mesmo. Porque você vê até nos carros de Fórmula 1, quando o cara vai bater, a tendência dele é fechar e tirar, porque diz que quando o impacto, ele chega a fraturar todos os... Aí ele... Então, mas ele vai bater a cabeça também. Enfim. O cara tem 200 cintos lá de ponta, né? Aquela é protegido, o cinto né? de quantos pontos? Então dá uns 200 pontos. 250 pontos. Pra travar ele, né? A gente falou da... Como é que chama esse negócio? Chicote. Chicote? Movimento de chicote. É verdade que aquele encosto de cabeça traseiro evita esse efeito quando tem um sinistro? É verdade. Realmente, o encosto, ele auxilia demais, né? E os carros mais novos, eles já vêm com isso como item de segurança, né? O Fusca não tem, né, a parte de trás. Os Fuscas mais antigos também não tinha, só aquele banco que você joga para frente e joga para trás, né? Não tem nem na frente nem na trás. Não tem, agora os um pouco mais novos já tem. Agora os bancos de trás é item de segurança. Realmente, você evita fazer aquele movimento de hiperextensão e a flexão. Então, com o encosto, ele segura você fazer a hiperextensão, esse movimento de vai e vem, que é onde a gente pode fazer lesão cervical. E lesão cervical normalmente proporciona repercussão de tetraplegia, né? Lesão de membros superiores e membros inferiores. São lesões gravíssimas, né? Mas o seu Fusca já tem o cinto de 3 pontas. O Fusca tem. Porque é 85. Ele é 85, ele já tem. Mas você sabia que se ele fosse 84, ele não ia ter, né? Não, por quê? Porque os veículos até 84 era só o subabdominal. Ah, é? Vou contar uma coisa legal aqui para quem tem veículo de 84 para trás.
multa de cinto de segurança nesses veículos só pode ser feita se o policial parar você com o carro. Se você for abordado. Se você for abordado. Olha. Porque o cinto era subabdominal, porque não tem como o policial ver de fora. Então ele vai pular a ausência de cinto, se não tiver abordado, aí você vai fazer o recurso e vai apontar só o ano do veículo e Tá anular. liberado. Agora o seu é 85, então você usa o cinto Ele mesmo. já tem mesmo, isso aí. E a questão do cinto subabdominal, ele realmente causa mais lesão do que o de 3 pontas? Realmente, ele proporciona ali na região abdominal uma pressão maior, fazendo com que a gente tenha casos possíveis de ter lesões de abdômen agudo, lesões que podem proporcionar aí uma intensidade de problemas maiores ali nas vísceras, realmente. E o 3 pontos, ele já não tem essa possibilidade. Você já teve algum caso que você atendeu de alguém que estava no veículo e alguém veio e bateu por trás, ou ele teve uma colisão ali não tão violenta, mas existia um objeto, uma mochila, um notebook, às vezes uma mala pequena no banco de trás, e esse objeto foi o que causou a lesão no condutor? Já tive. Já tive paciente que teve uma colisão lateral pela porta do passageiro. Então tinha um item pesado do lado dele, que tinha um volume significativo e acabou fazendo uma fratura no úmero, uma fratura no braço. E fez uma fratura no braço e no fim foi uma fratura cirúrgica mesmo. Então já tive sim. Por isso que é importante a gente colocar esse item normalmente ou no chão, coloca o banco todo para trás, no banco de trás, né? No assoalho do banco de trás, ou o ideal é no porta-malas mesmo. Até existe uma infração de trânsito de carregar objetos que deveriam ir no compartimento de carga dentro do veículo, né? E a questão do passageiro do banco de trás estar sem cinto e numa colisão ele ser arremessado, isso daí faz com que o trauma de quem está na frente dele seja maior, ou isso só prejudica a pessoa que está sem cinto atrás? Prejudica tanto a pessoa que está atrás quanto a pessoa que está à frente, porque ela pode ser lançada e por mais proteção que o passageiro do lado do motorista tenha, existe um risco grande de ter um traumatismo craniano entre os mesmos e realizarem lesões muito maiores, com certeza. Então o cinto de segurança ele é fundamental atrás e na frente, no quesito de segurança para todos mesmo. O crânio nosso também faz parte da especialidade de ortopedia? Então, o crânio é um osso realmente, né? Mas ele não entra na área da ortopedia. Quando a gente tem paciente com politrauma, o ortopedista com certeza no primeiro atendimento, na verdade o primeiro atendimento ele não é feito pelo ortopedista. Então existe o ABCDE do trauma, que normalmente é feito primariamente pelo clínico que está na urgência e emergência. Mas, corriqueiramente, eu trabalhei muitos anos de hospital de trauma mesmo, em Americana, depois eu vim para cá, para Barretos. O ortopedista é acionado, chegou um politrauma, e normalmente é o ortopedista que está lá. O clínico já está lá avaliando também. É o clínico que normalmente avalia essa parte primária de crânio, mas num contexto geral, a gente acaba se ajudando para não deixar nada passar desapercebido, sabe? Eu te perguntei porque eu imaginei o objeto que a gente falou de carro, mas eu imaginei aquele mototaxista ou aquele entregador de gás que anda com 2 bujão de gás e 1 galão d'água atrás, e aí ele se envolve no acidente e essa carga vem toda para cima dele, né? Então, eu falei assim, esse cara vai bater no capacete um bujão de 13 quilos, a chance dele ter uma lesão grave é enorme. Ainda se bem que não é você que vai socorrer ele, que é outro trauma. Mas provavelmente, por exemplo, a gente vai acionar quem? O neuro. Esses traumas de face, normalmente no pronto-socorro quem ajuda é o bucomaxilo, que é uma especialidade dentro
da odontologia. Não é o ortopedista que mexe com essa parte do rosto? Normalmente não é ortopedista. É por isso que tem dentista dentro de hospital nessa parte de trauma? É o cirurgião bucomaxilo, isso mesmo. Então existe dentro dos traumas de face, quem normalmente realiza é o bucomaxilo, em alguns lugares o cirurgião plástico, mas normalmente é o bucomaxilo. É do pescoço para baixo, entra você. Do pescoço para baixo é ortopedia. Nesses traumas de coluna cervical, junto com a ortopedia, pode estar fragmentado, por exemplo, o ortopedista que atende a área de coluna ou o neurocirurgião. Então, tem neurocirurgião, né, que faz a parte de cabeça, né, de crânio, e faz a parte de coluna também. Mas depende muito do hospital. Tem hospital que tem a área da ortopedia que faz tudo, inclusive coluna. Agora tem outros que não. O ortopedista faz os traumas de membros superiores, membros inferiores, e qualquer fratura de vértebra, qualquer eventualidade da coluna, é a equipe da neurocirurgia. Depende muito dessa burocracia hospitalar. O motociclista, quando ele põe o capacete, aí a gente sabe que tem aquela fivela que a gente tem que amarrar e ela tem que estar bem firme para evitar a movimentação do capacete, essas coisas. Geralmente, por conta da pressa que a gente tem, geralmente as pessoas que estão diariamente em cima da moto, elas sempre estão fazendo alguma coisa com maior mobilidade, né? E aí eles acabam deixando essa fivela um pouco mais frouxa para facilitar você colocar e tirar o capacete sem ter que ficar afivelando. O fato dessa fivela estar mais solta pode causar um trauma maior num acidente pelo impacto de puxar aqui, ou não pelo risco do capacete sair, mas pelo fato dele balançar e puxar. Tem alguma correlação com isso? Pode, Cripaldi. Às vezes um trauma, essa pessoa pode ser até vítima de estrangulamento, né? Dependendo o mecanismo de trauma que aconteça. Imagina esse capacete, ele, por algum objeto, ele é puxado para trás e essa fivela a pessoa vai ser enforcada. Foi o que aconteceu, eu estava num carro, não era uma moto, mas com o jogador Denner, né? O Denner. Da Portuguesa, quando ele teve o acidente de carro. Você não vai lembrar, né? Porque você não gosta de futebol, você torce pro Flamengo. Então, ele estava no eclipse, né? O carro deitado, né? E com o cinto... E aí o impacto fez ele, o cinto segurou, né? Eu lembro, Você não lembra, Rodrigão? Não é da sua época, eu lembro que o ele Rodrigão morreu. torce pro Flamengo. Se você perguntar o camisa 10 do time dele hoje, ele vai falar, é o Zico. Arrascaeta. Não, é o Zico. O Flamengo também gastou que não bosta não. O Flamengo é o Corinthians do Rio. Rapaz, o Corinthians devendo para todo mundo campeão, 2 títulos, é brincadeira, cara. Faz parte. Rapaz do céu. É verdade que lesão no fêmur é mais perigosa do que em outros ossos do corpo? Não, vamos lá. Então, assim, a fratura do fêmur normalmente é uma fratura de um trauma de alta energia, normalmente. Então, acidentes de trânsito, acidente de moto ou carro que levou uma colisão lateral do lado ou do passageiro ou do motorista, é um trauma direto. O risco de fazer fratura de fêmur é enorme. E qual que é o problema do fêmur? O fêmur é um osso bastante vascularizado e ele tem ali dentro dele a medula óssea. Essas fraturas, elas podem causar embolias. E as embolias, elas podem levar o paciente no momento do acidente, tem que ir para a UTI, o paciente está com falta de ar, mas o primeiro momento dessas fraturas de fêmur, quando diagnosticada, levar para o centro cirúrgico, colocar um fixador externo, e a colocação do fixador externo, né, que são aquelas vulgas conhecidas como gaiolas, então elas estabilizam e diminuem a chance do paciente ter embolia. A gaiola, ela diminui o risco de embolia. Então, hoje em dia, não é indicado, por exemplo, o paciente teve uma fratura de fêmur, uma fratura fechada, por exemplo, que não é uma fratura exposta, tá? A gente, coloca uma tração nele. Não. Você tem que colocar um fixador externo.
para estabilizar aquela região e proporcionar para o paciente uma não piora daquele quadro que já é grave. Então, as fraturas de fêmur são fraturas perigosas ao ponto de proporcionar danos maiores sistêmicos para o paciente. Esses danos sistêmicos seriam, por exemplo, o êmbolo foi lá, acometeu o pulmão, o êmbolo de gordura, normalmente é o êmbolo de gordura, não é aquele êmbolo da trombose que fez aquele coágulo, normalmente não é esse, é o êmbolo de gordura. Então, quando você coloca o fixador externo no fêmur, você minimiza o risco pela ausência de movimentação daquela região. Quer dizer, então, que um gordo igual eu, se cair de moto, tem mais chance de ter embolia? Rapaz, eu acho que todo mundo tem chance. Só que a pessoa obesa tem as outras questões metabólicas ao redor que podem proporcionar uma inflamação maior àquela fratura que já existiu. Mas vocês estão no caminho bem, né? Vocês estão emagrecendo. Na verdade, o Rodrigão contratou um cara e pediu para ele editar o formato de saída da imagem. Aí ele olha o vídeo e ele acha que ele está emagrecendo, entendeu? Ficando bonito, ficando bem. Legal, hein? Você lembra do negócio de fratura? É estranho. Dá uma... Você estava no dia que o Fábio quebrou a tíbia? No jogo lá do... Tava no futebol americano, lá no futebol nosso flag. Que Fábio? O Fábio, que era dono de uma livraria aqui em Barretos da Nobel, ele era o quarterback do nosso time do Carcarás. Ele pisou num buraco, ele quebrou a tíbia, o estranho é que a gente estava do outro lado. Ouviu? Mas o barulho parece de bambu rachando. Tá! É uma cena que me marcou até hoje. E lógico, o pé dele, assim, né? A perna no meio, né? Assim, tá feio? Um pouquinho. Lembro até hoje. E foi num treino, não foi nem no jogo. Foi num treino. Que ano que foi? 2010. 2010, hein? 10. 2010. São as fatalidades que podem acontecer no esporte de contato. E foi passo-contato? Ele deram uma apoiada nele, ele caiu no buraco e torceu. Então, a fratura dele provavelmente deve ter sido uma fratura com aspecto aspiralado. Espiral. Até o rachado, assim. Isso. O maior índice de traumas, assim, os pacientes que você mais atende lá, eles vêm de acidentes, de situações domésticas ou tem alguma relação com o trânsito? Na verdade, por exemplo, hoje no consultório, eu atendo muito paciente que já passou daquele momento primário do trauma. Então, normalmente eu atendo aqueles pacientes que caíram, foram para um pronto-socorro, realizaram uma imobilização e aí me procuraram no consultório para fazer o tratamento, dar a continuidade. E esse tratamento pode ser conservador, cirúrgico, porque os pacientes do consultório, hoje em dia, são pacientes que não estão mais vinculados com a traumatologia, são pacientes mais ortopédicos. Dentro da ortopedia e a traumatologia existe essa divisão. Aqueles pacientes do acidente são os pacientes traumatológicos. E aquele paciente que tem a dor crônica ou tem algum tipo de dor aguda que não trauma, eles são ortopédicos. Então tem uma divisão dentre eles, né? Entendi. O que é aquela luzinha vermelha que eu vivo vendo você postar no seu Instagram? Eu achei que era uma mira, para botar uma caça assim, mas aí eu li a legenda, fião. Então, dentro da ortopedia, hoje, a gente tem os tratamentos biológicos. Os tratamentos biológicos estão relacionados com as doenças degenerativas, que são as artroses, as artrites. Temos também as tendinites, as bursites. Tudo tem it. Todas as ites a gente trata dentro da ortopedia. As oses, né? As osteoporoses, que são as fragilidades ósseas, também são tratadas dentro da ortopedia. Aquela luzinha, né, que é o laser de alta intensidade, é um tipo de tratamento hoje que a gente chama de biofotoestimulação. Através da luz de alta intensidade, a gente consegue proporcionar no corpo da pessoa uma sinalização em algum local que gera no corpo dela, alguma coisa está acontecendo naquele joelho percorrendo aquela luz lá. Aí o corpo dessa pessoa, manda células
mesenquimais, as células tronco, fatores de crescimento para aquela região e você tem um reparo cicatricial melhor acontecendo. Então você fala, poxa, então vai regenerar? O termo regeneração é difícil a gente mensurar porque eu tenho que mostrar uma lesão que era grau 3, virando grau 2 e retornando para grau 1. É um termo, eu acho que mais adequado seria o reparo cicatricial melhor do seu corpo. Porque se a gente falar em regeneração, a gente praticamente descobriu a fonte da juventude, né? Então, isso não é o que existe. É difícil eu falar para o paciente, poxa, mas eu tenho uma lesão de cartilagem, grau 5, já é o maior grau. E o paciente tem um desvio do joelho, já tem aquele joelho em forma de alicate. Um tratamento ortopédico, biológico, num caso desse, não vai dar certo. Esse caso é cirurgia. Então, o que a gente encontra muito no consultório são aqueles pacientes que têm uma patologia conservadora, ótimo, é conservador. E o que é cirúrgico, continua sendo cirúrgico. Não existem esses tratamentos com laser que eu tenho no consultório, terapia de ondas de choque que eu tenho no consultório, que vão fazer um joelho cirúrgico se tornar um joelho de tratamento conservador. Então, acho que a indicação é de tudo, né? A indicação exata é a chave para o sucesso de algo. Então, aquela luzinha lá é um laser de alta intensidade, que tem um resultado maravilhoso quando o paciente é preparado para receber aquele tipo de tratamento. Então, tem paciente que chega no consultório que, ele tem essa inflamação? Tem, mas ele tem uma inflamação no sangue que a gente precisa melhorar. Colesterol, triglicérides, ácido úrico, glicemia. Hoje eu trato essa parte também para conseguir que o tratamento dele, ortopédico, tenha o resultado. Que legal. Fião, dia. Você tá com o seu triglicérides em dia? Deixa eu sair então zerado. Então vamos comer para piorar esse trem, que eu quero mandar você lá pro James. Boa. Não, o James já vou. Ombro. Ele já vai, não precisa nem do... Ex-atleta de judoca, ombro talhado, joelho talhado, tornozelo feio. Tá não, feio eu quero lá. que você coma. Não, comer eu posso comer assim um pouquinho. Também, ó, o Rafa, olha a Von Vier, o que ela fez com a gente, ó. Olha isso, hein? Um empório, hein? Que fartura, hein? Vamos lá, já te falei, empório Von Vier, Rua 4, aqui na Menina 11. Ó, hoje capricharam as meninas lá, ó. Olha lá. Lanche natural. Não é lanche natural, é lanche de metro. De metro, é verdade. Lanche de metro. Ele pediu errado, esses dias ele pediu errado. Broinha. Broinha. Esse daqui como é que chama mesmo, Rodrigão? Gordice. Não é Carolina. Carolina, tô com Carolina, mas daqui é. Tem um nome. Daqui a pouco eu lembro. Vai lá ver que é muito bom. Vai comer. Eu quero daquele do programa do Pitacos. Fala assim, né? É isso. Chega lá pra sabe mim e pede. que a comida é boa quando o cara não sabe nem o que tá comendo, mas tá recomendando. Tá recomendando. É igual esse laser aí. A gente não sabe nem o nome, igual eu não sabia, mas a gente mas recomenda. Acho que é bom. Não, é bom, é. Boa. Bom demais. Fião, olha o diretor. O diretor Você falando, tem que falar falei, da Rua Bandeira. 4, esquina Avenida 11. É isso aí. Vai embora. Vai perder o único patrocínio que nós Aí temos, não, James. Doido. Eu Não, falo toda vez. então vamos falar de comida. Comida Não, é agora bom. não vou falar de Bom, comida, vou falar natural. de bebida. Bebida. Eu tenho uma pergunta agora que Vamos o lá. Pitaqueiro... Pitaqueiro, presta atenção nessa. Ó, vou até fazer um suspense. A pessoa embriagada, ela tende a ter lesão mais leve por conta do relaxamento natural causado pelo álcool? Essa é uma excelente pergunta, hein? Realmente, a pessoa que tenha o relaxamento, né, pela embriaguez, pelo álcool, ela tende a ter uma lesão maior, porque ela acaba perdendo aquele reflexo que ela teria pelo fato de não estar embriagada. A gente ter a possibilidade de fazer um movimento mais brusco, segurar o volante, pisar de uma maneira mais intensa ou menos intensa no freio, fazendo um movimento de rotação, enfim. O relaxar da bebida alcoólica realmente proporciona danos intensos. Danos intensos mesmo.
Tá vendo, Pitaqueiro? Você tava achando que bebia e dirigia melhor? Eu escuto direto aqui, viu, Rodrigão? Não, eu dirijo melhor bêbado do que são. Ah, não. É que não presta atenção também. Vai quebrar, em vez de quebrar uma perna, só vai quebrar as duas. Exato. Ó, Que? rosquinha húngara. Rosquinha húngara, olha. Ah, moleque. Você tá com seu celular aí? Não, é que eu que lembrei. bom. É Achei que que a você mente tá... pesquisou no Google. É verdade, lembrei é. mesmo. O diretor cantou pra ele, né? Não, o diretor O diretor quer derrubar a gente. O diretor, a gente de vez em quando atrasa o pagamento do diretor, e principalmente assim, quando tá bem na época de receber, ele tenta derrubar a gente. Derrubar, não, fala um negócio errado, meio estranho, não é problema. O relatório do socorro, quando a gente pega, vai lá, teve um acidente de trânsito e tal, aí é feito um relatório do socorrista. Esse relatório, ele te norteia, ele é importante para te nortear na identificação e no tratamento de lesão, para que você tenha, por exemplo, uma facilidade maior na hora de identificar e começar o tratamento, ou esse relatório não tem importância nenhuma porque você vai olhar direto e fazer a sua própria análise? Essa pergunta é interessante, porque normalmente esse relatório do socorrista, quem recebe é o clínico que está de plantão no hospital. E esse relatório, ele já vem meio esmiuçado, provavelmente trauma dessa região, trauma da outra região, mas com toda honestidade, eu acabo sendo acionado num outro momento e eu acabo não olhando esse relatório. Se o paciente está acordado, conversando com o paciente, avaliando a exposição do corpo. O paciente teve uma contusão na perna, uma suposta fratura de tíbia, está de calça. Você vai lá, você tem que cortar ali a região, expor todo o membro inferior, avaliar pulso, avaliar a coloração da perna, porque muito do estático, né, do observacional, a gente consegue tirar, mas o médico examinar, colocar a mão, o paciente acordado, nos ajuda demais a estratificar as possíveis lesões. E não tem jeito, a medicina ela pode ter a inteligência artificial nos ajudando em algo, mas o médico ali colocar a mão no paciente, examinar, não tem como isso ser substituído. Nos dias de hoje, a exposição ali no primeiro atendimento, ela é fundamental. Então, eu não consigo me basear pelo que o outro viu. Eu não confio no que o outro viu. Eu confio no que eu vejo e no que eu coloco a mão. O que o outro falou, pelo amor de Deus, não em confiar no médico, mas é que eu tenho que ser desconfiado. Eu tenho que ir atrás, mas não está doendo o ombro. Tudo bem, eu vou examinar o ombro do cara. Ele não está com dor no membro inferior. Tá bom, mas eu vou examinar o membro inferior dele. Eu não posso dar errado, eu não posso deixar passar alguma coisa. E para a gente mostrar para o pitaqueiro, os pitaqueiros aqui, eu pego por base que eu não entendo patavina de medicina. Ainda bem que ele foi para a parte da advocacia, né? E aí... Se ele manja um pouquinho. Né? E aí a gente pega... Eu não sei a diferença. Por exemplo, uma fratura aberta é sempre uma fratura exposta e uma fechada é não exposta? Ou tem alguma coisa no meio do caminho, semi-aberta, assim? Então, a descrição de fratura exposta é a seguinte. Toda vez que o osso tenha um mínimo contato com o meio externo, é uma fratura exposta. Então, imagina, o Rodrigão teve uma pancada na perna direita dele. Aquela região ficou inchada e demasiada, fez um baita do hematoma. Fez a radiografia, tem a fratura. Não teve corte na pele, não teve nenhuma comunicação, isso é uma fratura fechada. Mesmo que o osso está lá apontando assim por dentro, sem ele sair, é fechado. É fechada. Agora, se teve uma mínima comunicação, já vi exposta. É exposta. O que vai diferenciar isso? A abordagem. Utilização de antibiótico, limpeza de ferida, estabilização da fratura. Quando que eu tenho uma fratura exposta, eu não consigo colocar gesso, eu não consigo colocar tala,
porque todo dia eu vou ter que fazer curativo naquela região. E se eu tenho que fazer curativo, provavelmente vou ter que colocar o quê? Um fixador externo, para diminuir a inflamação local, esfriar aquele processo, fazer os curativos diários, observar aquela ferida realizada pela própria exposição da fratura e depois achar um melhor momento para fazer uma cirurgia definitiva. Mas as fraturas expostas são os grandes desafios nos acidentes aí envolvidos com o trânsito. É verdade que existe o osso trincar? O osso trincar, ele nada mais é do que a gente fazer um traço que é uma fratura. Uma fissura. O trincado é uma fratura. Só que essa fratura pode ser uma fratura não completa. Quando a fratura, a gente fala que rompe a cortical. A cortical é uma borda dura do osso e a medula é o tutano. Então, quando eu tenho uma fratura que rompe, uma lesão que rompe as duas corticais, é uma fratura. O trincado é como se fosse um quebrado só em um lado, mas não deixa de ser uma fratura. Então, existem normalmente aquelas fraturas sem desvios e as fraturas com desvio. A fratura sem desvio, ela normalmente o cara trincou. Mas tem que tratar mesmo assim. Tem que tratar do mesmo jeito. E, por exemplo, no adulto, o tempo de consolidação de uma fratura são 2 meses. 2 meses. Mas eu usei o gesso por 1 mês. A sua fratura no adulto vai consolidar em 2 meses. A consolidação da fratura só é mais rápida durante a fase de desenvolvimento, né? Por exemplo, nossos filhos, né? Enfim, aí a consolidação, ela, dependendo da idade, de 2 a 4 semanas. Então é um mêsinho, é metade normalmente da nossa. O meu deve estar lá com 6 meses já, pela idade, tá feio, né? Não, ela continua não quebra com 2 nada, meses, fica não, tranquilo. que você vai ter que comprar outra perna. Meu Deus. O fato, eu já ouvi um monte de gente contando o seguinte: eu caí de moto, quebrei o braço, aí fui pro pronto-socorro, engessaram lá assim, aí eu procurei o especialista, cheguei lá no ortopedista, o ortopedista olhou, enquanto eu estava olhando para ele quebrou meu braço de novo. Isso existe? Entendi. Quando o paciente tem um tipo de lesão, essa lesão ela foi tratada no pronto-socorro, por exemplo. As lesões podem ser submetidas a reduções. O que são as reduções? A pessoa quebrou e o osso desviou. O médico vai lá, faz uma anestesia local ou leva para o centro cirúrgico, ceda ao paciente, alinha, coloca a imobilização, o gesso ou a tala. Normalmente é a tala, o mais comumente colocado, porque aquela região ela pode inchar por um período, e se coloca o gesso não permite a expansão do inchaço, então pode fazer uma lesão mais grave naquela região. O que pode acontecer é o osso reduzido, que estava no lugar, ele perder a redução e ir para fora novamente. Agora, o médico piorar o algo é muito pouco provável se ele não fizer nada. Você sabe que tem cirurgia que o James fica parecendo um marceneiro, né? Tem serra tico-tico, serra circular, parafusadeira, tem tudo lá. Né? Então, a gente faz com frequência as artroplastias, as próteses de quadril com maior frequência, de joelho. A gente tem uma equipe que trabalha com a gente, sempre nos auxiliando. E são cirurgias técnicas, mas são cirurgias que elas utilizam materiais robustos, serra, fresas, parafusadeira. Então, a cirurgia ortopédica é apaixonante, sabe? A cirurgia... Eu não sei não desse negócio apaixonante. É apaixonante. Eu vou falar para você que quando que eu fiz a minha residência lá em Campinas, no Centro Médico, a cirurgia que eu mais gostava de entrar eram as artroplastias de quadril. E aí eu acabei indo para essa linha mesmo, mas lógico, né? A gente faz várias fraturas, faz todo tipo, mas tem aquelas que você fala assim, putz, essa daí é minha paixão.
Tem, com certeza. Ele é o, como é que fala, aquele da Serra Elétrica lá? Não sei. Tem aquele Jason. Lá, Jason, não, Jason. O Jason tem outro, não. tem o da Quem que é Serra o- Elétrica, tem o Jason da Serra Elétrica e É. o outro lá que gosta de serrar os outros no meio lá pra arrumar. Ainda bem que ele arruma, né? Ele estraga. Pelo amor de Deus. Um dos traumas mais comuns que a gente tem em acidente de trânsito é fratura de costela. Exato. Né? Por que a gente não consegue engessar a costela? Então, ó, na verdade, é que a costela, ela tem uma característica de, normalmente, ela não precisa de uma estabilização significativa para ela consolidar. Ela vai consolidar. Na minha vida, dentro da ortopedia, eu nunca fiz nenhuma osteossíntese de costela. O que é isso? Osteossíntese é a gente colocar a placa ou uma haste ou algum instrumento que vai fazer com que aquele osso consolide. Então, é raríssimo. Já vi, por exemplo, acidente motociclístico, automobilístico, que o paciente teve fraturas de múltiplos arcos costais e precisou colocar aqueles drenos de tórax para drenar pneumotórax, hemotórax. Agora, fazer uma cirurgia corretiva de costela, eu nunca fiz na minha vida, nunca precisei. Apesar de se o cara bater, quebrar as costelas, já é, né? Perfura tudo. Se bateu, quebrou as costelas, já foi pro... Nada. Não dá, né? Não, tem um monte de costela, ué. Tem um monte, né? Normalmente, assim, as fraturas de arcos costais, são fraturas que elas têm uma tendência a resolver-se por si só. Mas o médico tem que ficar muito atento a essas outras complicações. Perfurou o pulmão, né? Teve um sangramento, teve um acúmulo de ar lá dentro, que é o pneumotórax. Então isso aí é urgência. O paciente para de respirar de uma hora para outra. Você só não pode, na hora que você quebrar as costelas ou tiver algum problema, você chegar no hospital, você é atendido pela Eva. Que Eva? A Eva, Que Eva? do Adão. Ai, meu Deus. É possível a gente identificar, por exemplo, num caso de trincar a costela ou quebrar a costela, não sei qual que é o termo correto, mas Fratura. existe algum tipo de acidente que tem maior incidência nesse tipo de fratura? Uma colisão lateral, transversal? Normalmente são os traumas de contato direto. O paciente teve algum contato com algo mais duro. Bateu sobre um pilar, o motociclista caiu sobre o capô do carro, bateu na coluna do carro, bateu na parte de trás do carro. Então, normalmente são esses traumas diretos que nós chamamos. E normalmente esses traumas diretos, a gente olha na radiografia, a gente vê um traço transverso ali no osso. Opa, isso aqui foi um trauma direto. A gente consegue identificar através da radiografia, sim. A gente tem muitos casos de acidente que as pessoas são atendidas e são tratadas no serviço público, né? Nos Sim, hospitais a públicos. maioria. A maioria. E a gente sabe, isso aí é público e notório, está na mídia o tempo inteiro, que a maioria dos hospitais passa por dificuldades, às vezes sem equipamento adequado, às vezes sem os próprios médicos, né? Essa ineficiência pode gerar um dano maior para aquelas pessoas que estão sendo tratadas, que estão buscando uma recuperação nesses hospitais, assim? Eu acho que essa é uma excelente pergunta. Eu trabalhei muitos anos atrás, na época 2009, 2010, em Americana, que era um hospital de trauma, trauma de rodovia mesmo. E esse hospital chegava acidente a todo momento. Enfim, adulto, criança. E a gente não deixava de fazer diagnóstico, pelo contrário, a gente ia atrás, examinava, pedia as radiografias, precisei fazer um exame um pouco mais elaborado, que não cheguei numa conclusão numa radiografia. A gente tem a altura, por exemplo, a tomografia que tem um acesso que nos ajuda, nem todos que sofrem acidente precisam da tomografia, mas tem muito que o raio-x já nos mostra e
a gente consegue fazer um diagnóstico no pronto-socorro, trabalhando em setor público. Eu não acho que é um impeditivo, eu acho que a gente tem que ser investigador, ir atrás e colocar a mão, sabe? Você acha que um alto número de acidentes que a gente vê no Brasil sobrecarrega o sistema ou não? Eu acho que esse é o X da questão. O médico que está atendendo no sistema público, ele tem uma avalanche de pessoas para serem atendidas. E eu acredito que esse sobrecarregado profissional pode fazer com que algo possa passar, sabe? Mas eu acho que é mais pelo volume, às vezes, do que uma falta de tecnologia ali básica para eu estar conseguindo. Mas hoje em dia tem as residências que são base para a formação de todo médico. Então, acho que o médico hoje ele tem que fazer uma residência, ele tem que ir atrás de capacitar, ele não pode querer fazer, às vezes, o que é algo mais simples, que já o vai colocar no mercado de trabalho. Eu acho que ele tem que se capacitar mais para adquirir conhecimento, vivência, casca, e aí depois ele poder estar entregue para o mercado de trabalho. A gente tem, por acaso, no Brasil, algum hospital específico em recuperação de trauma de acidente de trânsito ou não? Você sabe? Então, tem vários hospitais de trauma, por exemplo, no Brasil, ali na região de Campinas, Americana, São Paulo. Todos os hospitais eles têm o serviço de trauma. Agora tem alguns hospitais que são especializados em traumas de alta energia. São aquelas fraturas. O pessoal fala, putz, é uma bucha, uma baita de uma fratura. Tem os hospitais específicos. Por exemplo, lá em Campinas, na minha época, 2007, 2008, o Hospital de Trauma de Campinas, que era o referência do trauma, era o Mário Gatti, na época. Tinha o Unicamp, mas o Mário Gatti é o hospital de trauma referência. Hoje já não mais, as coisas mudaram, mas existem vários hospitais específicos que, poxa, tem hospital, esse tipo de fratura eu não consigo fazer. Então, alguns hospitais onde não consegue fazer, manda para aquele outro local que tem profissional mais capacitado para fazer, porque essa é a grande realidade. O médico que achar, não, eu faço tudo, às vezes quem faz tudo não faz nada. E a gente chegando um pouquinho para a parte da perícia, você já teve algum caso, ou no dia a dia das atuações, ouviu dizer de algum caso, de que você pegou lá um boletim de ocorrência, aí tinha uma versão falando que tinha acontecido X, e aí você pegou e na hora de fazer a análise, olhar o olhar clínico ali do médico, do especialista, do perito, você identificou e falou assim, essa versão que está aqui não tem nada a ver com o que aconteceu? Já chegou. Realmente, então, quando a gente vai avaliar um caso, a gente tem que olhar tudo, desde da abordagem inicial, o atendimento primário, se o atendimento primário foi um atendimento adequado, porque se eu não fiz um atendimento adequado daquele momento primário, a repercussão clínica que aquilo vai ter não é tão interessante. E o mecanismo de trauma do acidente, ele tem que ser condizente com a radiografia do paciente. Então já aconteceu de não ter assim as entrelinhas tão compatíveis entre o acidente e também a imagem. E então, aí não adianta a gente tentar dar um jeitinho e mentir que o histórico, desde o dia do trauma até a evolução que você identificar, vai contar a verdade. Nós estávamos comentando dos bastidores aqui com o diretor, e realmente a radiografia, ela nos mostra uma grande parte do que foi o mecanismo do acidente ali. Eu tive um acidente de moto, um trauma direto contra o meu úmero. Opa, eu já sei o tipo de traço de fratura que vai ter. Tive um mecanismo rotacional, fiz uma fratura, eu já sei o tipo de radiografia que vai ter. Caí de uma altura e fiz uma fratura do tornozelo, uma fratura de pilão tibial. A gente já sabe o que o raio-x nos espera. Você sabe que
eu te fiz essa pergunta, viu, Fião? Porque aqui no escritório chega situação de tudo que é jeito. E já teve caso que apareceu aqui para nós que era assim, isso aqui é impossível. Já passou no A, no B. E aí a gente tem essa visão, mais ou menos do jeito que você falou na medicina, de olhar de cabo a rabo e olhar todos os ângulos, né? E aí, às vezes, aquela situação que parecia impossível, você vem e resolveu. E aí, é por isso que você vai se consolidando. E aí, a gente estava conversando aqui no bastidor e estava comentando da situação de quando a gente começa a trabalhar as coisas e onde que você chega depois de algum tempo trabalhando com excelência, né? Exato. Então, o James, você não estava aqui, você não tinha chegado ainda, você chegou atrasado para gravar, mas ele estava falando que hoje o consultório dele é focado no que ele quer fazer os tratamentos, na parte especializada, né? Então, poxa, eu faço o atendimento de fraturas específicas, os pacientes me ligam, doutor, você pode ver? Claro que eu posso ver, vem aqui, eu posso ver. Quando que é uma urgência, não tem como, né? A urgência, ela merece exame, merece radiografia, merece uma avaliação imediata. E no consultório, eu não tenho radiografia, né? Então, você precisa procurar o quê? Um hospital. Às vezes o paciente me liga, preciso agendar uma consulta com você agora, que aconteceu isso, eu torci o tornozelo. Eu falei, olha, com certeza, eu posso te ver, faço o pedido do exame, mas você vai lá no hospital, faz o exame e eu estou te esperando aqui, tudo bem? E muitas das vezes, o paciente, puxa, eu vou ter que ir para o hospital? Vai ter que ir para o hospital. Então, o melhor caminho para você ser atendido, vai para o hospital. Porque o hospital também tem ortopedistas capazes para fazer o primeiro atendimento. E é isso, se você precisar de mim, eu estou aqui. Mas, da mesma maneira que eu posso atendê-lo, e teve um paciente, até o irmão nosso, teve uma fratura dos 2 punhos. Caiu de uma altura, fraturou os 2 punhos. Eu falei para ele, você vai lá para o hospital, faz o raio-x e volta. Voltou, aí voltou para o meu consultório, reduzi o punho dele, os 2, coloquei tala e tratei ele. Então, eu acho que o trauma não é uma dificuldade, pelo contrário, mas a gente saber o qual tipo de trauma a gente consegue absorver no consultório é muito importante. Às vezes ela vai falar, nossa, tô com a minha filha, ela caiu aqui na escola, está com uma dor no cotovelo. Dor no cotovelo normalmente é fratura supracondiliana, é fratura grave em criança. Eu falo, olha, quantos anos ela tem? Esse caso já vai direto para o hospital que tem que fazer uma radiografia e em algumas vezes já vai para o centro cirúrgico, reduz e faz a fixação desse tipo de fratura. Então, é importante a gente conhecer e o que nos proporciona conhecimento é a vivência, é ter participado muito de pronto-socorro. E quem consegue participar do pronto-socorro? É o residente, é o cara que está lá disposto a aprender. É o que eu fui, que muitos hoje em dia têm a vontade de ser, mas não tem tanta vaga, né? Tem bastante gente, mas tem pouca vaga. Cresceu o número de médicos, de faculdade de medicina, só que o número de residências médicas não cresceu, é o mesmo. Então tem uma dificuldade muito grande do profissional conseguir ingressar numa rotina e depois conseguir fazer um serviço de excelência. Eu vou te fazer uma pergunta e dependendo da resposta eu vou acabar esse podcast agora. Meu Deus. Quando os outros me chamavam de gordo, eu falava que o meu osso era largo. Não, eu era osso, né? Osso. Isso é verdade? Rapaz, posso falar? Tem gente que, igual o Rodrigão, vocês são pessoas grandes, estruturas grandes. É gordo mesmo, pode falar. Não, a estrutura óssea é grande. Agora, é impossível o Rodrigão pesar menos que 100 quilos, né, Rodrigão? Com assim desse, né? Então. Eu gostei da resposta. De verdade. E o osso dói? É verdade? O osso, por exemplo, da criança, quando que ela está em desenvolvimento, pode doer. Você já viu aquele pai, doutor, eu vim trazer essa criança aqui, meu filho, porque às vezes acorda à noite com dor. Existe a dor do desenvolvimento? Existe, claro que existe, mas o ortopedista vai avaliar, vai examinar, vai ver
a região que incomoda, vai pedir exame de rotina, é muito pouco provável, a gente fala assim, não, realmente é dor do crescimento, não vou fazer nada. Pô, hoje em dia a gente tem algo que é o exame físico, que é o tatear, e o exame que é algo que a gente tem que utilizar. Não, isso aqui não, tudo bem, tem cara e cheiro que mas será que é mesmo? A gente tem que ser investigativo em todos os sentidos, né? No sentido clínico e no sentido de imagem. O paciente tem uma dor na coluna que irradia para o membro inferior. É a dor do ciático. Tá bom, é a dor do ciático. Aí você foi lá, deu o medicamento para o paciente tomar, deu aquela injeção dexasteroin, vai melhorar um pouquinho a dor dele? Vai melhorar. Mas o que ele tem? Então, mas melhorou. Mas o que ele tem? É que nem a dor de mudança do tempo, todo mundo fala que não fratura, sabe quando vai mudar o tempo? O cara vira meteorologista, né? Vira, né? Vira. Então, assim, é verdade. Tem paciente que já teve lesão, já colocou placa, parafuso, mudou o tempo, dá aquela esfriadinha, ele sente dor, ele sente desconforto. Nos Estados Unidos, em alguns outros países, lá nos Estados Unidos, por exemplo, a questão das leis de trânsito são de estado para estado. Não é igual a nossa no Brasil, que vale para o país todo. E lá tem uma situação que eu acho particularmente interessante, que é assim, tudo que é relacionado a você e que você coloca a sua vida em risco e não coloca a vida dos outros, pode ser que seja opcional. Em alguns estados, vamos falar, por exemplo, do capacete. Tem estado que o capacete não é obrigatório. No entanto, se você optar por não usar o capacete e você se envolver num acidente, você vai ter que custear todas as despesas de saúde e a gravidade do seu acidente por você não ter cuidado de você, porque você vai sobrecarregar o sistema, você vai fazer com que mais médicos, mais tempo de UTI, mais tempo de situação. Você acha que no Brasil, nessa parte que nós temos, do jeito que nós temos o nosso sistema, existiria alguma forma de quem causa um acidente, de quem opta por desrespeitar a lei e agrava a consequência de um acidente, contribuir de alguma maneira para a melhora do sistema? Eu acredito que no Brasil, eu acho que isso não funcionaria. Eu acredito que não. Porque a gente passa muito aí por esse bom senso. E eu não estou falando que o brasileiro tem bom senso, mas a gente tem que ser rigoroso. Eu acho que a pessoa só dá valor realmente quando você acaba mexendo na estrutura dele, no patrimônio dele. Então você tem que fazer isso ser regra, porque senão ele não vai. Você acha que no Brasil o cara vai custear um tratamento dele? O cara vai se achar no direito do SUS. Não, o SUS tem que me dar, O SUS dá direito a tudo, né? Eu falo que o trânsito é a mesma situação da ortopedia. Aí você vai perguntar para mim por quê, né? Porque quando você entra num acidente, você quebra o carro e quebra a perna, mas você está mais preocupado com o carro do que com a perna. E você vai pagar o carro, mas não vai querer pagar a perna. Que loucura, né? É verdade. A ortopedia, ela lida muito com isso. Porque você fala, putz, cara, eu quebrei. Nossa, você viu aqui? Nossa, vai ficar tanto que a pessoa não quer gastar com fatalidade, né? Gastar, que eu digo, não quer investir na saúde dele. Mas é saúde, cara. Mas é saúde do osso, né? Parece que não é tão importante. É o que eu falo, né? O brasileiro tem essa mania do status do veículo. Parece que é uma coisa tão difícil de ser adquirida pelo brasileiro, pelo valor e pelo pouco poder aquisitivo que o nosso dinheiro tem, que é um troféu. Então a pessoa prefere manter aquilo funcionando de maneira ok, mesmo que ela ande um pouquinho mancando, do que andar com a perna beleza e estar com o carro amassado. Mas né? Eu acho que é cultural, né? É cultural. Agora, você vê isso como interessante, você me falou, determinado estado lá você não precisa utilizar. Poxa, cara, mas qual que é o benefício de não utilizar um item de segurança? Você vê isso com bons olhos ou não? Não, eu não. Eu acho que você tem que se proteger, né? Até porque você vai ficar... É igual, eu fui pro Paraguai, pra Argentina, lá era todo mundo andando sem capacete para todo lado, criança em moto. Aí você olha, mas lá é normal. Aí a gente que já tá aqui
com essa situação consolidada há um pouco mais de tempo, você tem um impacto, mas é cultural, né? Mas é difícil há você pouco mudar o tempo que acontece, né, Crepaldi, num local há muito tempo. Imagina, você vai mexer numa estrutura que já é assim há 70 anos. E nós estamos vendo isso com a mudança das regras da habilitação, né? Já era de um jeito, agora mudou tudo do nada. E aí tá. Desculpa, o que mudou, assim, de mudou básico, assim, de habilitação, tirou um monte de obrigatoriedade, agora só não precisa mais de 20 e tantas aulas obrigatórias, só precisa de 2. Agora você pode fazer em carro automático, a baliza não é mais desqualificadora. Então, assim, mudou muita coisa. E a gente está vendo aí todo mundo comentar, uns achando bom, outros achando ruim. É o que eu falo, a gente vai ter o resultado final daqui a alguns anos, né? Então, mas, por exemplo, eu acho que tudo tem que ser um pouco mais rigoroso, né? Ainda mais quando você está lidando com um veículo, você está colocando não só a sua, mas a minha vida em risco. Então, eu acho que a gente tinha que dar um passo para trás, né? Tem coisas que tem que pender para o conservadorismo e a gente, vamos seguir essa linha aí do que acontecia há anos atrás. Deu bastante certo, né? Mas você sabe, quanto mais gente quebrada, mais o doutor vai gostar, né? Sério? Não. É cliente. Eu quero ajudar. É que nem advogado. Tá aqui, ó. Quanto mais acidente, mais nem quebrado, dou de funerária. E quanto mais morre, mais legal fica. Pro cara. Ele não satisfeito em querer derrubar ele quis você também. Brincadeira, hein? Quer me derrubar também, Rodrigo? O dia que ele for lá, você desconta, dá nota. É verdade, Rodrigão. Pode deixar que ele vai descontar. Doutor, aqui nós temos uma tradição dos convidados, deixar o pitaco, a mensagem para os pitaqueiros. Boa. Deixa a sua pro pessoal. Então, assim, o meu pitaco seria: o corpo humano, ele nasceu para movimentar. Então, independente da idade do paciente, ele precisa realizar movimento. Quanto mais jovem, com certeza, ele consegue executar movimentos, fortalecimentos. E quanto mais idoso, as coisas vão se tornando, entre aspas, mais difíceis. Mas tudo depende do meio, da exposição que eu me encontro. Hoje em dia a gente sabe que o movimento é importante. Até o paciente que tem artrose, o paciente que tem, por exemplo, uma limitação voltada para a coluna, ele precisa fazer um tipo de atividade física, mas uma atividade física condizente com a situação dele. Então, o meu pitaco não pare de fazer o seu exercício. Tente se alimentar melhor. Você pode comer algo que você deseja muito, mas não todo dia, de vez em quando. A alimentação é importante, o dormir é importante, fazer exercício é importante. A partir do momento que a gente começa a enxergar tudo isso, a gente tem uma vida com menos dor. O ortopedista não é o médico que vai lá e vai resolver todos os seus problemas quanto à mobilidade. Ele vai te auxiliar muito. Hoje em dia, a gente tem as fraturas que conseguem ser corrigidas com materiais bons, placas, parafusos, hastes, a medicina regenerativa, que a gente pode utilizar laser, ondas de choque, CIS, que são fatores auxiliares na melhora da dor, mas a essência é o paciente. Então, o meu pitaco de hoje continue se movimentando, não pare, procure um profissional que possa te ajudar, o ortopedista para entender o problema que você tem, o fisioterapeuta para te ajudar a reabilitar e o educador físico para te conduzir para um fortalecimento que é essencial para você continuar vivendo bem, continuar vivendo com mobilidade, chegar na idade adulta, mais idoso, fazendo algo que você gosta, porque ficar numa cadeira, ficar largado, eu não consigo, isso não é bom para ninguém, nem para o paciente, nem para os familiares que estão ao redor. Então, meu pitaco continue se movimentando. Eu vou ligar para a Joyce, para a doutora Joyce, que foi nossa convidada aqui. E agora fiquei em depressão, não faço nada disso. Estamos juntos. Tem que fazer, pô. Eu vou acatar. O diretor faz? O diretor não faz nada. De vez em quando dá uma corridinha. O diretor para levantar o braço para tirar uma foto reclama. Boa.
Foi muito maravilhoso James, estar aqui, viu? Não, mas antes de você despedir, me fala para os pitaqueiros onde que o pessoal te acha, as redes sociais. Boa. Então, assim, eu atendo aqui na cidade de Barretos. Meu consultório é no Edifício Mirella, do lado da pizzaria Bela Capri. Aí eu sei onde Você sabe onde é, né? Agora é ali do lado. Comida vai estar Você chegando lá no Edifício Mirella, você vai falar assim, eu vim passar com o Dr. James. Aí ela fala, é só subir no primeiro andar. Aí já vai me encontrar lá. Lá no consultório, a gente atende os pacientes todos por hora marcada, agendados. A gente tem um compromisso de atender bem, examinar, né, Rodrigão? Fazer o que tem que ser feito e tratar o paciente na altura que ele mereça. Então, aqui em Barretos, eu estou lá. As redes sociais, no Instagram, Dr. James Caneblay. Vai estar aqui embaixo. Né? Vai estar embaixo. Tem um site também, que é o jkortopedia.com, vai estar ali também. Tem TikTok, tem outras redes, Facebook também. E vai me achar por aí. Tem YouTube também. Tem Dr. James Caneblay também, eu estou no YouTube. E se precisar de qualquer coisa, pode me acionar no Instagram, que eu tento responder todos. Às vezes demora um pouquinho, mas eu respondo. Eu estou sempre às ordens a todos. Muito bom. Doutor, Bom demais, é um prazer. foi um prazer ter você aqui conosco, trazendo as informações. A gente às vezes acha que ortopedia e trânsito não tem muita correlação, e a gente teve aqui hoje a prova de que o trânsito está intrinsecamente ligado com as lesões, com a parte de ortopedia, e tenho certeza que esclareceu várias e várias dúvidas e mitos que a gente tinha também, né, no bate-papo de hoje. Obrigado por aceitar, obrigado a vocês. por compartilhar o conhecimento. Obrigado. E espero nunca precisar ir lá pôr essas argolas na minha perna. Não vai precisar. Agora, se vocês precisarem de qualquer coisa voltada para essa parte também, pode me acionar. Tem um caso aqui que esse raio-x, o que diz esse raio-x? Vocês têm liberdade para me acionar e eu estou sempre aí para ajudar em alguma coisinha. Obrigado, doutor. Obrigado a vocês, viu? Foi muito maravilhoso. Pitaqueiro, gostou? Quem tiver pergunta, deixa aqui na descrição, a gente passa pro doutor. Se for inscrito, tá? Não foi inscrito, vai passar batido, não tô nem aí. Mudou a temporada, mas a regra é a mesma. mesma. Não se inscreveu, a pergunta escafedeu. Pitaqueiro, então, se inscreve, curte, compartilhe. Que episódio, hein? Gostou? Ativa o sininho. O diretor tá balançando lá. O diretor fica assim, dançando. Ativa. Então, Taqueiros, até a próxima. Um abraço.